Um podcast Brasil Journal. Oferecimento Magalu. Eu liguei para meu pai e falei, pai, eu vou ficar no Brasil, decidi isso, eu vou casar com uma brasileira, que está grávida, inclusive. Só que eu preciso de um dinheiro para começar a minha vida, eu não tenho nada. Ele falou, ficar no Brasil, então se via. Pai, desligou o telefone. Vamos aqui em mais um programa do Business of Life. Convidado carioquíssima. Carioquíssimo. Que é o Claude Lago, que é a personagem da gastronomia brasileira, um vínculo Brasil-França, raiz, e que é um empresário hoje, estávamos falando aqui, que hoje expandiu, ele vai colocar isso em perspectiva para a gente, de muito carioca, um pouco, algumas incursões paulistas, mas sempre com essa raiz muito aqui carioca, e hoje mais Brasil em vários outros lugares. Então, prazer a gente estar junto. Prazer é meu. Eu acho que você é um personagem que transcendeu, eu não sei nem se transcendeu, mas trouxe a gastronomia para um lugar assim, de simpatia, de humanidade, um lugar muito, muito especial, com todo o requinte, mas tirando aquele lugar assim meio besta, aquela coisa assim. Então, tem uma mistura aqui perfeita de França e Rio de Janeiro. Exato. Eu primeiro agradeço muito o convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Mas quando se fala um carioca, eu tenho assim... Primeiro, eu fico muito elogiado com o Claude carioca. Às vezes tem essa mistura de sotaque, sabe? Meu sotaque francês, que ainda está muito forte depois de 46 anos de Brasil, mas ele passou a ser um sotaque que é confundido para mim, com o sotaque carioca. Então, às vezes, quando eu encontro umas pessoas que não são aqui do Rio, estrangeiras em geral, falam, mas você tem um sotaque, porque até para os franceses eu tenho sotaque, tá? Meu sotaque é carioca. Muito bom. Mas conta pra gente, a gente gosta de saber um pouquinho sobre essa história inicial. Quem é o menininho Claude, lá em Rouen? Então, o menino Claude, Rouen, vamos lá. Primeiro, Rouen é uma cidade pequena, no miolo da França, bem centralizada, inclusive se chama o Massif Central, é perto de Lyon, é um triângulo entre Lyon, que é a segunda maior cidade da França, Saint-Étienne, meu time de futebol, tá, les Verts, e Clermont-Ferrand, que é bem o centro da França. Então, esse é um triângulo, é Rouen, que está aí no meio. É cidade pequena, de 50 mil habitantes, onde eu nasci, meu irmão Michel e minha irmã Anne-Marie, e a gente nasceu dentro do restaurante da família Trois Gros. O restaurante da família Trois Gros, que ficou famoso com o tempo, mas que começou com meus avós, que é a única mulher da família naquela época, quer dizer, até hoje a família só teve homem. Foi a única mulher e a primeira cozinheira da família. Ela se chamava Marie Trois Gros. Isso em 1930. Então, antes da guerra, obviamente. Então, era um restaurante pequenininho, frente à estação de Rouen. Por que frente à estação? Porque naquela época, que não é o caso de hoje, os trens e a route nacional 7, quer dizer, a ruta principal da França, que atravessia a França, e o trem também, que vinha de Paris, passava em Rouen, parava para dar um conforto para os passageiros e continuava para Lyon e Marseille, para o sul da França. Então, a parada era basicamente obrigatória em Rouen. Então, as pessoas saíam do trem e almoçar na frente, que era o restaurante. Mas tinha uma parada de dava para almoçar? Naquela época era ainda trem de vapor, sabe? Então, parava, tinha 2, 3 horas de parada. Obviamente, em 1930 eu não tinha nascido ainda. Passou a guerra, meus avós tiveram... O meu avô chamava Jean-Baptiste, olha só, Batista, mais um Batista na minha vida, né? Batista me seguindo a vida inteira, até no Brasil. Jean-Baptiste, que era uma
personalidade. Grande conhecedor de vinho da Borgonha, principalmente, mas cara que tinha muitas ideias, Você muito conheceu bem inovador. ele? Conheci os dois. Ele faleceu quando você tinha quantos anos? Sei lá, uns 15 anos. Ah, você tinha 15 anos. E a minha avó, Maria, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, mas eu conheci os dois. Eu convivi com meu avô muito perto, inclusive todo o mundo do vinho, tudo que eu sei sobre vinho, ele é que me ensinou. Então, por isso que ele tinha uma palavra que era fantástica, porque viu que ele era grande conhecedor. Só para te dar uma ideia, a adega do restaurante que a gente vivia, a nossa casa era o restaurante, a gente tinha os quartos em cima. Era em cima? A adega do restaurante, o restaurante é o mesmo até hoje, tá? Ele mudou de lugar. Isso é muito típico na Europa, né? Que esses restaurantes pequenos, todo mundo mora em cima, mora no lugar. Exatamente. É uma casa. Exatamente. Era uma família simples, né? Trabalhador, né? Era a minha avó todo dia na cozinha, meu avô todo dia no salão, servindo os vinhos, os clientes, enfim. E era aquele esquema, era só o almoço, não tinha jantar. Não, tinha almoço e jantar. Tinha almoço e jantar. Almoço e jantar. Então, a adega, só para te dar uma ideia de proporção, até hoje é assim, tá? Tinha 180 mil garrafas. 180 mil garrafas de vinho. Mas onde era o restaurante? 90% Borgonha. Mas onde guardava isso? Na adega embaixo. Lá embaixo tinha que existe ainda, até hoje. 180 mil garrafas. É muito louca, né? É muito louco. Então, ele foi reconhecido na França como um grande conhecedor de Borgonha. Então, tinha muitas entrevistas, muita gente que vinha, artistas famosos naquela época, cantores incríveis como Jacques Brel, Aznavour, Becot, enfim, eles vinham para jantar e tomar vinho com meu avô. Uau. Eu convivi com isso depois, obviamente, depois de ter nascido, assim, eu nasci em 56. Então, anos 60, eu convivi com isso. Vinha essas pessoas, vinham jantar e tomar vinho. Mas como era essa rotina sua? Você ia para... Onde você estudava? Tinha um colégio local? Tinha um colégio local, enfim, a gente morava dentro de casa, então Mas educação... Você, teus irmãos iam também no mesmo colégio? Mesma coisa. Aí vocês voltavam, pegavam vocês almoçavam? A minha irmã, Anne-Marie, ela é um pouco mais velha, ela tem 10 anos a menos que eu. Mais velha, mais jovem. Ela tem 10 anos a menos que a gente. O meu irmão são 2. Então, ela nasceu bem depois. Eu nasci em 56, meu irmão em 58. Então, a gente teve essa convivência com a família muito forte, né? De acordar de manhã, tomar café com os cozinheiros, ir para a escola. A escola a pé, né? Porque a cidade pequena, né? A gente ia do lado, era basicamente do lado. Voltava para almoçar, a meio-dia, 1h, almoçava na cozinha rapidamente, voltava para a escola até 5 horas da tarde, e à noite era assim, convivendo com os clientes, com a cozinha, com os fornecedores, enfim. Mas vocês circulavam, assim, podiam ficar... Sim, era não só... Era outra época, né? Sim. A restauração naquela época era muito mais familiar que hoje, que tem uma sofisticação presente, assim, onde a criança, às vezes, não é bem-vinda, né? Mas... E na cozinha podia entrar totalmente? Eu me lembro até hoje, essas lembranças. Eu tenho umas lembranças de produtor extraordinárias, que eu acho que hoje nem existem mais. Só se você está com um negócio no interior, que seja do Brasil ou da França, pouco importa, no interior do país. Mas na cidade grande não existe mais, onde é o fornecedor, o caçador, o pescador, o cara que planta legumes, vem com o bicho que acabou de caçar, o peixe que acabou de ser pescado, está mexendo ainda e vem aí, você tem um convívio assim com um produto incrível, né? Sim. Cogumelo que acabou de ser colhido, cheiros, tudo isso está na minha cabeça. Isso aí faz parte de mim, não é? Então, essa procura a um ingrediente de qualidade, fresco, vivo,
ela está dentro de mim desde que eu nasci, basicamente. Até hoje, eu sou muito chato com isso, com a qualidade do produto. Eu acho que a minha filosofia é você não consegue fazer um bom prato sem um produto de grande qualidade. Um produto de má qualidade não vai combinar com uma cozinha de alta qualidade, é impossível. Então, isso aí é um aprendizado que eu tive desde pequenininho com os meus pais, enfim, com meu avô e todas as pessoas Mas que eu o trabalhei. Jean-Baptiste, ele era conhecer, mas ele era também da cozinha ou era tua avó? A minha avó, Marie, que cozinhava. Ela que cozinhava. Ela era uma grande cozinheira, mas cozinha tradicional, assim, regional, clássica francesa, mas bem feito. Eu acho que o cliente, o restaurante tive sucesso antes da guerra, porque tinha um mix assim de duas pessoas, a minha avó e meu avô, com muita personalidade. Um cozinheiro de mão cheia, e o outro, grande conhecedor de vinho. Então, essa mistura fazia que o cliente vinha não só para comer ou beber, mas vinha para conversar com o casal. Então, gerou assim... Era poucos restaurantes naquela época, né? Restaurantes de qualidade. Não é essa quantidade de restaurantes que a gente tem hoje, que a gente já tem dificuldade de escolher, às vezes. Não, era La Maison Trois Gros, é Roanne. As pessoas passavam e paravam, entendeu? Era quase uma obrigação de vir comer. Não era esse expresso também naquela época exorbitante. Era um restaurante de família. Mas teus né? coleguinhas de colégio te conheciam, Trois Gros, como esse personagem do restaurante? Não. As pessoas da cidade... Sabia que tinha aquele negócio do restaurante, mas enfim, não era uma coisa... E não frequentavam? Eles não frequentavam? A família frequentava, os pais, as mães... Frequentavam, né? Sim. Da cidade mesmo. E por que teu avô que ganha a fama e a tua avó... Por que chefe normalmente virou na França um personagem masculino? Então, mas isso eu acho que vem logo depois. Naquela época... O chefe era uma pessoa esquecida. A nossa profissão, ela foi reconhecida a partir do momento que a gente chama de um momento de mudança muito grande, que aconteceu nos anos 60, mais ou menos, onde os chefes começaram a sair da cozinha e a se mostrar. Isso aconteceu porque tive um movimento, eu participei disso como criança, eu vi isso acontecer, tá? Uma dúzia de amigos, onde tinha meu pai, Pierre, meu tio, Jean, Paul Bocuse, um dos chefes mais famosos do mundo, que é meu padrinho, basicamente, Roger Verger, Alain Chapelle, Michel Rostand, enfim, uma turma de amigos cozinheiros que trabalharam juntos, que se via de vez em quando, comiam juntos, contavam história, besteira, ria, chorava, tomava os bons vinhos, enfim, essa coisa que a gente faz normalmente. E, de repente, criaram um movimento, sem querer, mas em volta de uma taça de vinho, de mudança da gastronomia francesa, que passou a se chamar, que a mídia se empoderou disso, isso aconteceu entre 60 e 70, a mídia entendeu o recado e começou a realmente apoiar esse movimento, se chamou Nouvelle Cuisine Française. Então, o que era a Nouvelle Cuisine Française? Era justamente o chefe começar a ser um pouco mais valorizado e não ter um chefe atrás das paredes que ninguém conhece. Naquela época, a gente conhecia o dono do restaurante, o maître, o gerente, enfim, é isso que tinha importância. O chefe começou a ter sua importância, a mostrar a sua personalidade culinária. Então, a culinária começou a sair do classicismo escrito, onde você não podia mexer uma vírgula, porque senão era um sacrilégio, para uma cozinha mais criativa, uma cozinha mais leve. Tive um momento também que eu me lembro muito bem, porque eu tinha 4, 5 anos quando aconteceu, onde tive o movimento da França, da cozinha francesa, para o Japão, onde os japoneses começaram a vir estagiar, fazer estágio nos restaurantes franceses de qualidade, estrelados, e os chefes franceses ir para o Japão abrir negócio. Foi o caso de meu pai,
do Paul Bocuse, do Roger Verger, etc. Ele abriu o restaurante no Japão. Abriu não, ele foi, em 1962, abrir o restaurante Maxim's de Paris, em Tóquio. Ele foi dos primeiros a ir para o Japão, assim, como chefe francês, reconhecido, a começar a mostrar a cara no Japão. E eu me lembro porque foi contrato que ele teve de 2 anos, ele ficou 3, na realidade. Eu tinha 4, 5 anos. Eu me lembro claramente na minha mente, o dia que ele foi embora, tipo assim, meu pai está indo para o Japão, nunca mais vai voltar. O Japão era negócio assim, não é o Japão hoje, que pega um avião, sim, tá lá. O Japão era onde era o Japão, gente? Então, marcou muito a minha infância isso aí. Ele foi sozinho? Foi sozinho, a minha mãe depois foi pouco depois, mas só encontrar no final. E eu me lembro também muito claramente da chegada de volta do meu pai e de minha mãe do Japão. É bonito, né, de se lembrar, porque chegaram de trem na cidade de Roanne, frente à estação, e a minha mãe saiu, a família toda estava esperando o trem, chegando, né? Aí, pô, cadê eles? E minha mãe sai de kimono. Que ótimo. Bonito, tipo uma geisha, assim. E tem essa imagem muito presente na minha cabeça. E quem ficou no restaurante foi teu tio? Meu tio, João. E, então, isso foi momento muito importante para a gastronomia francesa, porque meu pai trouxe do Japão essa leveza da culinária japonesa. Eu não estou dizendo que ele fez culinária japonesa, mas começou, a partir desse momento, a fazer no restaurante Trois Gros e a ser copiado pelos outros. Os legumes menos cozidos, os molhos mais leves, os peixes crus, como tipo saumon cru no meio. Enfim, criou o prato emblemático da família, que se chama o saumon com azedinha, um saumon muito mal passado. Foi momento também de uma evolução na indústria alimentar, e começou a aparecer as panelas antiaderentes. Sim. Então, o meu pai começou a fazer propaganda para a panela antiaderente. Então, o saumon era cozido sem gordura na frigideira antiaderente. A azedinha, que era uma erva totalmente desconhecida, basicamente, no mundo da culinária, crescia no jardim da minha avó, era uma erva danina que dava para os porcos, e de repente ele pegou a azedinha, jogou num molho cremoso com vinho blanc, e virou um molho de azedinha que acompanhou o saumon com azedinha. Enfim, criou movimento muito forte de mudança na gastronomia. Como foi lá atrás, quando eles montam esse primeiro restaurante, porque foi o teu avô que criou o restaurante. A tua avó, ela é como personagem da cozinha, né? E você tem esse conhecimento, essa lembrança de como que teu avô viu nela essa potência, porque ele tinha essa qualidade do vinho, né? Mas ele tinha que acreditar muito na cozinha dela. Sim, mas quer dizer, eu não convivi com isso porque eu não tinha nascido, né? Mas eu imagino, porque a gente tem que se transportar em 1930, 1940 e outro momento, né? E os dois, eles são bourguignons, eles não são da cidade de Roanne. Eles são perto de Chalon-sur-Saône, uma cidade pequenininha, se chama Malin, muito pequenininha, deve ter 1000 habitantes, ela existe até hoje, nasceram lá. A minha avó, ela fabricava chapéu, a família da minha avó. Ela fazia chapéu, sabe? Chapéu bonito para a mulher. E o meu avô nasceu lá também, bourguignon, vinho, etc. E de repente, ele teve essa ideia, essa chamada, apareceu à venda esse restaurante da família em Roanne. E para ele era uma grande oportunidade, eu imagino, tá? Eu não cheguei a conversar sobre ela, eu só vou imaginando. Se eu me coloco no lugar do Jean Baptiste, né? Eu acho que ele viu uma oportunidade aí de um lugar à venda, onde ele poderia comprar, um lugar onde passava justamente muita gente.
E, cara, ele acertou, basicamente. Né? Então, a minha avó, que certamente era uma cozinheira familiar, começou a cozinhar no restaurante que ele comprou, porque ele comprou, vamos cozinhar, né? E cozinhava muito bem. Então, essa mistura, eu diria, de uma gastronomia tradicional, muito bem feita com amor, né? Família, sabe aquela coisa da maia, caseira. Então, e o negócio era pequenininho o restaurante. Hoje em dia ele é grande, mas naquela época era pequenininho, devia ter 30, então, ele existe hoje lá? Existe, só que o meu irmão, há 10 anos atrás, ele se mudou a 10 quilômetros da cidade, num restaurante que é 3 estrelas no Michelin, um restaurante, um hotel fora da cidade, que é incrível. É mesmo? Incrível, incrível. Não é porque é minha família, mas em um lugar de uma lindeza, feito por um arquiteto assim, parisiense, não me lembro o nome dele agora, mas é assim, muito top. É uma antiga fazenda que eles renovaram. Então, a fachada da fazenda continua a mesma, ferma, né? Não é a fazenda brasileira, né? É a fazenda francesa, de pedra. Então, toda a fachada continua a mesma, só que dentro é ultramoderna. E você entra pela adega, que era onde guardava os cavalos, transformaram isso a adega, onde tem 180 mil garrafas, que eram do antigo restaurante. Então, tive essa mudança. Mas a casa original, ela existe, ela está lá, fechada. Tem o bistrô embaixo, que está funcionando, o bistrô de meu irmão, se chama Le Central, no mesmo lugar. Os 3 foram para a gastronomia, a tua irmã... O meu irmão continua a tradição, já está, como eu, eu e meu irmão somos a 3ª geração. Mas já tem os filhos, né? O Tomás, que é a 4ª, que é meu filho, sim, e o César, que é o filho do Michel, meu irmão, que está lá agora continuando a sucessão. Então... Mas tua irmã A minha irmã é cozinheira também, mas hoje em dia ela está aposentada. Não tem mais restaurante. Não tem mais... Mas chegou a ter? Já teve, em Bordeaux. Em Bordeaux. Ela se casou com um bordelais e abriram um restaurante lá chamado Gravelier. Que tive um restaurante muito legal, muito bom, bistrô moderno, assim, super legal. Mas, bom, se aposentou, bem que ela é mais jovem que eu, se aposentou mais cedo. O Michelin é de que época? Que época que aparece? Então, não, aparece em 1900... É nessa época da Nouvelle Cuisine? Não, muito antes. Muito antes. O meu pai eu tenho, inclusive, ele me doou em vida, todos os guias do Guia Michelin, desde o primeiro. Então, do primeiro até hoje a gente tem todos os guias Michelin, todos, coleção toda. Começou em 1926. 26? Que na realidade, o início, o Guia Michelin era Era para turismo. Era para turismo, era sobre a estrada, né? Aí dava umas dicas de restaurante e começou realmente a evoluir. E hoje em dia é um dos guias mais importantes que a gente tem no mundo, né? Um dos guias mais sérios. A gente fica sempre muito tenso quando sai o Guia Michelin, né? E eu convivi com isso a minha vida toda. Hoje em dia eu estou tenso por causa do Madame Olympe, mas eu fiquei tenso durante muitos anos por causa do restaurante Trois Gros em Roanne. Eu via meu pai acordar de manhã nervoso, né? Saía a listagem, assim, saía... Todo ano sai uma listagem, você não sabe o que você vai receber, enfim, então é muito incógnito, né? Você, os jurados, quer dizer, os críticos, vêm sem você saber. Mas eles vêm oficialmente? Não. Eles vêm... Você não sabe. Você não sabe. Normalmente, o que ele faz, não é sempre, tá? Ele come, reserva sobre um nome fake, porque senão todo mundo sabe. Muda o número de telefone também. Porque senão... Os chefes são espertos. Não, porque acontece assim, ele come, sim, paga a conta e aí se apresenta. Eu sou do Guia Michelin, eu queria ver a cozinha. Em geral é isso. Não é sempre, mas em geral é isso. Então, a partir do momento que eu sei que o Guia Michelin já passou na minha casa, eu vou ligar para meu amigo e falar, olha, cuidado, que esse nome aqui, esse telefone aqui é o Guia Michelin. Por isso que eles mudam de nome e de telefone. Muito bom. E como foi, então, a tua... Porque você vai fazer hotelaria.
né? Por que hotelaria? Não tinha gastronomia? Não, hotelaria não. Não, Na realidade, eu fiz... Eu sei porque você está me perguntando isso, que eu trabalhei no Rio Palace Hotel aqui. Não, mas lá você não faz... Não, eu fiz a escola de hotelaria, mas na realidade é uma escola de Thonon-les-Bains, é perto de Genève, na França ainda. É a escola mais importante naquela época. E a escola é gastronomia e hotelaria. É as duas coisas. Então você faz cozinha, mas faz hotelaria. O meu pai achava muito importante da gente conhecer também o lado hoteleiro. Com toda a razão, inclusive. O lado hoteleiro no sentido como funciona uma cozinha dentro de um hotel. Então, um dos restaurantes onde eu trabalhei foi um restaurante, um hotel muito famoso em Londres, na Inglaterra. Se chama The Connaught Hotel. Naquela época e até hoje, é um restaurante assim onde você passa pela cozinha do Connaught e você entende como funciona todo o sistema da hotelaria. O serviço de quarto, o restaurante principal, o restaurante gastronômico, o buffet, enfim. E meu pai tinha essa coisa na cabeça que a gente tinha na nossa profissão, entender todo tipo de gastronomia que pode surgir na nossa vida, entendeu? Teu irmão também foi para lá? Foi também. Ele fez outra escola, não foi de Thonon-les-Bains, mas foi de Grenoble. Mesma coisa, hotelaria e gastronomia. Hoje, naquela época, acho que não existia ainda a escola só focada na gastronomia ou só focada na hotelaria. Era um mix dos dois, né? E aí, quando você termina lá, você fica um tempo na França. Quando é que tem o convite do Lenotre para... Então, aí, essa escola de hotelaria eu tinha 18 anos. Por incrível que pareça, por causa desse movimento da família da nova cozinha francesa, por causa da amizade de todos os chefes importantes daquela época, quando eu tinha 8 anos de idade, Paul Bocuse, só para localizar Paul Bocuse, foi o chefe que mudou totalmente a gastronomia francesa e mundial, né? Paul Bocuse me fez assinar um contrato de trabalho dizendo que o primeiro restaurante que eu trabalharia na minha vida seria o dele. E eu cumpri essa história. Por isso que eu considero o Paul Bocuse era muito amigo do meu pai e da minha família. Onde era o restaurante? Em Lyon, pertinho, 1 hora de Rouen. Continua lá, inclusive, tá? É 3 estrelas? 3 estrelas. Não, um cara assim extraordinário. Ele o movimento da nouvelle cuisine française, da nova cozinha francesa, de repente não teria acontecido sem ele. Não vou dizer por causa da qualidade da comida que ele serviu, da criatividade, porque todos os chefes tinham, mas ele tinha uma personalidade, ele foi atrás, correu atrás, envolvia todo mundo, era um líder. Então, ele virou um pouco meu padrinho. Então, saindo da escola, eu fui no restaurante do Paul Bocuse, fiquei lá fazendo meus primeiros passos assalariado, né? E era muita pressão? Muita assim? pressão. Muita pressão. Você imaginar, né? A expectativa... Muita pressão. E aposta num jovenzinho... Naquela época, estava na cozinha. Que só tinha nome, até aquele momento. Ele era amigo da família, eu era o filho do Pierre, e meu pai certamente falou, bota a pressão no menino. Mas você, no restaurante do teu pai, você ajudava antes de você ir para a escola? Sim, você participava? Assim. Desde o nascimento, eu falei, a cozinha era nosso campo de brincar. Obviamente que meu pai... Mas você da idade de 15, 17, falou, vão lá descascar você fazer batata. Um prato... Não, isso não. Descascar batata, limpar peixe, enfim, essas coisas. Que era uma época que era dura, tá? Dura no sentido... não sei se o lado da minha família, mas eu acho que era todo mundo, onde a exigência de você começar de nada, de começar realmente, mesmo sendo filho do patrão, você começar lavando os pratos, descascando as batatas, limpando os peixes, era de uma grande importância. Você não saía da escola sem chefe de cozinha, como acontece muito hoje, né? Então tinha realmente um aprendizado
longo, um aprendizagem até você chegar a uma posição aí de poder ficar no fogão, cozinhar uma receita ou criar alguma coisa dar um nome. É 20 anos. É 20 anos. E tua mãe, como era em tudo isso? Minha mãe trabalhava no salão. No salão, recebia os clientes. Mas Madame não... Olympe. Ah, Olympe é ela. Madame Olympe. Todo mundo chamava ela de Madame Olympe. E ela fazia mais essa parte, assim, recepção, na cozinha não. Cozinha aí era teu pai. Não. Minha mãe nunca cozinhou. Ela não sabia fritar um ovo. Olha. Que cozinhava muito bem era a minha avó, lá da minha mãe, que era italiana. Chamava Anna Forte, do norte da Itália, de Udine. E ela cozinhava, que era uma maravilha. E tem influência essa parte italiana? Mas muita, porque a partir de uma certa idade, o restaurante começou a ficar super famoso, né? Então mudou um pouco essa coisa de a gente morar dentro do restaurante, nos quartos. Então a gente se mudou para a casa da minha avó, que era em Roanne também, italiana, mas era a casa do meu pai, mas minha avó que cuidava da casa. E ela tem uma história inacreditável, né? Uma história de vida fantástica e dura, né? Sim. Porque passou pela guerra, enfim, meu avô foi deportado, campo de concentração, enfim, essas coisas. Mas cozinhava assim, massa, risoto, polenta, uma coisa, molho de tomate, a casa cheirava molho de tomate, sabe? O cabelo dela cheirava molho de tomate. Um molho de tomate que não parava de cozinhar. Eu me lembro que ela tinha um panelão no fogão, que ficava eternamente. Eternamente. Ela jogava tudo dentro. Então, o tomate, não sei a que momento entrava o tomate, porque era espinha de peixe, os de galinha, casca de cebola. Muito bom. E aí você fez esse primeiro estágio lá. Sim. Em Lyon. E aí quando é que vem esse convite esotérico? Então, aí Lyon, depois meu pai eu comecei a viajar, naquela época não era o mundo, né? Era a Europa. Então eu trabalhei em Paris, eu trabalhei em Londres, eu trabalhei na Alemanha, eu trabalhei na Irlanda, na Itália, enfim. Fiz uma volta europeia. Trabalhando mesmo, um ano e meio na Alemanha também, num restaurante que mudou a minha vida, inclusive. Um restaurante chamava Le Tantris. Era o único restaurante estrelado na Alemanha naquela época. Um chefe chamava Eckhart Witzigmann. A Alemanha era onde era? Munique. E mudou muito a minha percepção da culinária naquele momento. Eu já tinha 20 e poucos anos, já tinha passado por várias casas. E o Eckhart Witzigmann era um chefe jovem, tinha 30 e poucos anos. Eu tinha 21, 22. E ele mudava, presta atenção, tá? Ele mudava o cardápio, não é o menu, o cardápio, quer dizer, tinha 30 pratos no cardápio, todo dia, almoço e jantar. Todo dia. Então, uma criatividade muito louca. Segundo, a gente chegava na cozinha. Mudava e repetia na semana seguinte, não? Não, de vez em quando ele repetia um prato, mas não. Então, a gente chegava na cozinha. E vendia esse conceito? Vendia esse conceito, sim. E chegava na cozinha sem saber o que fazer, de manhã e de tarde. Não sabia, a gente não sabia. Então, a gente... Ele trazia assim impresso? De manhã, vamos fazer isso. Então, a gente tinha as bases, que eram os caldos, cebola picada, e o resto era tudo feito na hora. É um restaurante pequeno, de 40 lugares, mas cara, isso gerou para mim uma forma de pensar, bem que foi um menino criado com o classicismo e com uma mudança com a nova cozinha francesa, mas de repente me deu um clique, falando assim, uma cozinha não pode ser presa, a gente tem que ter liberdade total. Você tem uma base forte, classicismo, uma base de criação, nouvelle cuisine. O resto é sua mente. Se você tem essas bases, você vai desenvolvendo. É isso que fazia o Eckhart Witzigmann. Obviamente, tudo não é bom, não é um acerto imediato, né? Às vezes você comia umas coisas tipo ostra com chocolate. Falei, estranho, né, cara? Mas bom, mas me deu esse clique, assim, me disse, cara,
eu tenho de ter liberdade na minha cabeça. E isso mudou totalmente minha maneira de pensar sobre a cozinha. Então, é que de vez em quando voltei para casa da família para ficar. Falei, cara, agora eu vou tomar a casa da família e fazer a sucessão do meu pai. Aí, sei lá, se passou 1 ano, 2 anos, 1979, meu pai entra na cozinha e fala assim para 18 cozinhas. Você imagina uma cozinha incrível, todo mundo branquinho, com aquela toca, com aquele chapéu de cozinheiro. Fala para 18 cozinheiros. Alguém quer ir no Brasil? 18 mãos se levantaram. 18 mãos. Ele estava precisando de 3 cozinheiros, porque um amigo dele, chamado Gaston Lenôtre, estrelado também em Paris, tinha ligado para ele e falou, Pierre, eu estou abrindo um restaurante no Rio de Janeiro e eu preciso de chefe para chegar lá comigo e fazer a abertura. Aí meu pai respondeu, deixa comigo. Bom, enfim, 18 mãos se levantaram. A sua, aí ele via a minha também. Falou, Claude, você gosta de viajar, você não conhece a América do Sul, você é um aventureiro, eu sei que você gosta de viajar de carro com cachorro, Marrocos, Grécia, enfim, dormia dentro do carro. Sempre foi essa pegada um pouco de aventura. E continua assim, tá? Agora de moto. Falou, você vai. Aí eu assinei um contrato de 2 anos, foi com 2 rapazes, 2 cozinheiros, e a gente abriu aqui no Rio, o Pré-Catalão, no Rio Palace Hotel. Sim. Um Brasil diferente de hoje, em termos de gastronomia. Isso que eu ia te perguntar, o neto do João Batiste, com 180 mil garrafas, chega aqui no Brasil do Almaden. Não, Almaden não era nem Almaden, era Liebfraumilch. Naquela época ninguém tomava vinho. Ninguém tomava vinho. E a gastronomia no Brasil era... O chique era salmão... Não, nem isso, cara. Eu acho que os 2 primeiros restaurantes mostrando uma cozinha evolutiva, baseada na francesa Nouvelle Cuisine, foi o Pré-Catalão no Rio Palace Hotel, Copacabana, e na mesma época o Paul Bocuse no Méridien com Saint-Honoré, o chefe, meu grande amigo Laurent Suodo. Hoje em dia é radicado em São Paulo. E foi tudo na mesma época, né? Na mesma época. Eu e Laurent, a gente não se conhecia, tá? A gente se conheceu aqui. Então, se coloca a gastronomia carioca, vamos dizer, mas em geral brasileira. São Paulo era um pouco mais evoluída nesse caso, principalmente no conceito italiano, mas Rio de Janeiro... Mas tinha algum chefe francês em São Paulo nessa época, não? Não. O Rio tinha mais essa pegada... mais criativa, vamos dizer. Tinha grandes restaurantes italianos em São Paulo, mas Rio era muito tímido. Você tinha a gastronomia local, obviamente, principalmente os botecos, uma gastronomia brasileira em geral, italiana alguns, e francesa tinha, assim, que eu me lembro, assim, como que se chamava? Le bec fin, né? Le bec fin. Le bec fin. Que não era francês, era uma mistura de tudo, internacional. O mais francês era o nome. Exatamente. Nem o dono era francês, inclusive. Mas, enfim, fomos os 2 primeiros a ter uma gastronomia mais moderna, e principalmente de renome. Renome, obviamente, tinha o Lenôtre, tinha o Bocuse, tinha no mesmo tempo abrir as boates, né, os nightclubs, o Regina e o Castel, no mesmo local. Enfim, tinha um movimento assim chique francês acontecendo na cidade. E bombou, tá? E bombou. Só que, cara... É difícil, né? Porque o cliente não estava preparado para esse estilo de gastronomia. A gente não tinha um produto adequado para representar as receitas do Lenôtre. Enfim, muito difícil. E aí se passou alguns meses com fila na porta, sucesso enorme. E o Gaston Lenôtre, obviamente, não estava aqui, ele ficava na França, no restaurante dele. Ele me liga e falou, e aí, Claude, tudo bem? Como está aí? Eu falei, olha, chefe, está muito bom, está muito legal. Fila na porta, sucesso, mas eu não estou feliz.
Falei, mas por que você não está feliz? Porque eu estou fazendo uma cozinha que não é de qualidade. O produto aqui não temos para representar as suas receitas. Temos enlatado, congelado, mercado paralelo, enfim, tudo. É ruim. Falou, mas então, o que você sugere? Falei, olha, eu sugero a gente começar a trabalhar. Mas por que não tinha esse produtor, você não conseguia chegar, porque o Brasil é tão diverso em produtos? Então, eu vou chegar lá. Por enquanto, eu tinha umas receitas definidas pelo chefe Gaston Lenôtre, que não conhecia o Brasil, então não sabia o que era quiabo, nem maracujá, nem, entendeu? Então, ele era escargot, foie gras e trufa, né? Impossível. Impossível. O mercado estava fechado, a gente estava lá no... Sim, no fim, não tinha importação nenhuma. E aí eu falei para ele, aí ele me falou, perguntou, o que você sugere? Eu falei, chefe, aqui temos um mercado local incrível. Temos frutas, legumes, produtores locais inacreditáveis, de produtos que a gente desconhece, mas minha sugestão é a gente envolver esses produtos dentro de uma culinária francesa. Aí ele me respondeu assim, que foi um pouco uma surpresa para mim, mas fiquei feliz. Falou, Claude, eu confio em você. Faz o que você bem entender. E a partir desse momento, voltei para a minha Alemanha, Munique, né? Falei, pô, agora eu estou livre. Liberdade. E aí aconteceu, na realidade, só por necessidade de um produto de qualidade, produto do pequeno produtor da região, aconteceu esse novo momento para uma cozinha franco-brasileira, uma cozinha valorizando o produto do Brasil, enfim, o maracujá, o quiabo, a batata baroa, o machixe, a jabuticaba começaram a entrar dentro das receitas do chefe Gaston Lenôtre. E aí criou uma personalidade, criou um novo caminho para a cozinha brasileira e a valorização do produto, do produto fresco, né, da estação, enfim, etc. E a gente se passou 45 anos, né? Então, hoje em dia você vê isso aí, tá assim, plena forma. Né? Mas você sempre soube, como empresário, né, de fazer essa caminhada de empresário, você sempre soube manter as coisas num tamanho de uma... Né? Porque, por exemplo, uma época você abriu em São Paulo, era Juan, se chamava. Sim. Mas eu acho que tem a ver mais com a tua qualidade de vida, né? Que você depois... O Rio de Janeiro era o teu local de... O Rio de Janeiro é uma cidade muito especial, né? Quando se imagina um menino de 24 anos que chega no Rio de Janeiro, anos 79, um Rio de Janeiro um pouco diferente de hoje, se encontra Roanne, é uma cidade cinza, que chove 300 dias por ano, fria, né? Bem que a gente está no interior da França, mas as pessoas são fechadas. Trabalho, casa, enfim. De repente, Rio de Janeiro, sol, mulher bonita, caipirinha, futebol, ginga carioca, samba. Cara, você estou num paraíso, né? E basicamente isso é a primeira impressão, né? Sim, tem seus então, para mim, cara, falei, cara, vou fazer minha vida aqui. E eu fiz, né? A Marlene, tua primeira esposa, é carioca. Sim, que a gente teve o Tomás e a Caroline, meus dois filhos, dois carioca. Cariocas. Nascido aqui. É isso, eu fiz toda a minha vida, decidi ficar aqui. Tem um momento assim, muito importante para mim que aconteceu. Naquela época eu não achava ele tão importante assim, inclusive eu fiquei chateada, mas hoje eu reconheço que foi importante para a minha vida seguir de uma forma, de uma bela forma. Quando decidiu ficar no Brasil, liguei para meu pai, eu não tinha dinheiro nenhum, né? E aí que eu abri meu primeiro restaurante aqui do lado, que era onde é a Academia da Cachaça, o Roanne. Eu liguei para meu pai e falei, pai, eu vou ficar no Brasil e decidi isso. Eu vou casar com uma brasileira, que está grávida, inclusive. Só que eu preciso de um dinheiro para começar a minha vida, eu não tenho nada. Ele falou, você quer ficar no Brasil? Pá, desligou. Ele falou, quer ficar no Brasil? Então se via. Pá, e desligou o telefone. E aí, porra, foi assim
O que acontece? E mesmo assim eu falei, cara, vamos se virar. E aí uma pessoa que me ajudou muito no início, não financeiramente, mas psicologicamente, foi um chefe que já faleceu, chama José Hugo Celidônio. Celidônio. Que era jornalista, Sim. que era um restaurante em Botafogo chamado Le Club Gourmet. Era meu amigo, né, através do mundo da gastronomia. E um cara que me aconselhou muito o que fazer, né? Eu trabalhei um pouco com ele no Club Gourmet, dava muitas aulas, que me ajudava financeiramente também. E a gente virou grande amigo, eu sou amigo da Maria Alice até hoje. E então ele falou, cara, Claude, abre um negócio pequenininho, vê o que você tem, vende o que você tem, abre um negócio aí para você começar. Aí eu encontrei esse local aqui do lado, tinha 30 metros quadrados. E continua assim, inclusive, vou lá de vez em quando, eu vou na academia da cachaça, eu fico me lembrando, assim, a emoção. Não tinha terraça naquela época, então tinha 17 banquinhos sem encosto, apertadinho, uma cozinha, tinha um fogão de casa usado, uma geladeira de casa usada, e eu e a Marlene, nós dois, acabou. A Marlene não conseguia nem servir os pratos, porque era tão apertada, que o cliente que estava sentado na primeira mesa passava os pratos para a segunda, para a terceira, para a quarta mesa. Então era o cliente que se servia mesmo. E foi a segunda pessoa que também eu reconheço que me ajudou muito na vida, foi o Boni, que entrou aí por acaso junto com o Armando Nogueira e divulgou o restaurante assim, de uma forma inacreditável, que tinha fila na porta todos os dias, da alta sociedade carioca, vim comer num boteco aí sem ar-condicionado. Então, logo depois, eu consegui, só nós dois, tinha um custo basicamente zero. O caixa começou a crescer e abriu, logo depois, um ano e meio depois, o segundo restaurante no Jardim Botânico, chamado Olympe, que foi um sucesso durante quase 40 anos. E hoje você é meio Leblon. Aí eu decidi voltar tudo para o Leblon. Eu tive um momento, a gente se mudou para Nova York durante um certo tempo, com o Plano Collor, basicamente, que mexeu muito com o Brasil. Naquele momento, eu voltei para Rouen, o restaurante vazio, enfim, eu já estava no Jardim Botânico, com o Olympe, e, cara, foi um dinheiro bloqueado, se passou por isso, né, cara, foi um momento, assim, meio confuso aí na economia brasileira. E aí eu decidi passar um tempo de novo na França, não deu muito certo, voltei para a casa da família em Rouen, meu irmão Michel já estava lá, tomando a sucessão, e não bateu. Eu senti saudade do Brasil, a minha mulher não se adaptou, eu tive um pouco de conflito com meu irmão, enfim, a gente ficou 6 meses lá e apareceu para mim uma proposta de trabalho em Nova York, com um grupo brasileiro, com o Ricardo Amaral, de abrir um restaurante CT em Nova York. Foi o primeiro CT, combinava bem com Nova York, no City. E eu me mudei para Nova York, deixei o Olympe aberto nas mãos do Batista, que cuidou do Olympe muito bem, inclusive. E a gente abriu o City em Nova York, que foi um sucesso e uma mudança também na minha vida muito radical. Uma mudança no sentido que, profissionalmente falando, era o filho do Pierre Troisgros, que se mudou para o Brasil, que ficou no Brasil, que está lá com um restaurante legal, ninguém prestava muita atenção, nem a família, nem o mundo da gastronomia. Aí, de repente, eu chego em Nova York. Um restaurante grande, potente, na 22 em Parque, um momento assim, também certo na gastronomia nova-iorquina, um momento fusion cuisine, um movimento forte que misturava principalmente a técnica francesa com oriental. E aí eu chegava com esse conceito franco-brasileiro. E foi um sucesso. Obviamente, amigos nova-iorquinos, franceses nova-iorquinos, Daniel Boulu, Jean-Georges me ajudaram bastante também. E foi um sucesso. E mudou minha vida no sentido que comecei a ter um reconhecimento como profissional
Porque Nova York, cara, quando você tem sucesso em Nova York, bom! Sucesso. Aí começou a ter, assim, muitos chefes internacionais vim conhecer o que a gente fazia no City. Minha família começou a prestar mais atenção. Eu virei o Claude, mas eu não era mais... É louco, não é, que aconteceu, porque não era mais o filho do Pierre que se mudou para o Brasil. Era o Claude Troisgros em Nova York, mas o Claude Troisgros brasileiro. É muito louco isso, né? Muito. E para o Brasil também. Era o menino do Brasil que mostrava para Nova York a batata barroa e a jabuticaba. Então mudou bastante. Quando eu voltei, Isso foi de que ano? 92 a 98. Aham. Aí o Ricardo decidiu vender, certamente, eu nunca soube porquê, mas é certamente uma boa proposta de compra. Nova York muda muito, né? E aí ele, inclusive, me falou, você quer ficar? Não sei o quê. Eu falei, não, Soldados do Brasil, eu quero voltar. Aí voltei no Brasil e eu fui recebido realmente como brasileiro. O momento de Fernando Henrique Cardoso, enfim, outro momento. E foi aí que realmente começou a aparecer muita coisa. Foi chamado várias vezes pelo presidente, fazer evento no Palácio de Itamaraty, enfim, mudou meu perfil de cozinheiro, né? Virei o Claude realmente, o Claude Troisgros Brasil. E aí começou, logo depois da televisão também, no momento da televisão com a Globo. A televisão acho que também... Não, acho que mudou também, totalmente. E hoje agora as redes sociais, que está lá totalmente envolvido lá. Sim. E tem esse teu lado também, que sempre foi talvez desse... Não só aventureiro, mas essa pessoa que gosta de relação humana. Sim. Né? Eu acho que isso pode também aparecer de uma maneira... Claro, eu acho que a televisão, há um momento da televisão que começou, eu estou na televisão há 22 anos, então acho que começou em 2002, 2003, uma coisa assim. É isso, né? Eu diria que foi um dos primeiros programas sobre gastronomia. Tinha já Ana Maria Braga, Olivier Anquet estava começando, Ofélia, enfim, tinha uns programas assim... Tinha programas muito antigos que era para dona de casa. Exatamente. Mas, bom, eu comecei num programa muito pequenininho, se chamava O que tem para jantar. Porque como que aconteceu isso? Foi meio louco o negócio, né? Um belo dia, vem jantar no Olympe a Marluz, que tinha pego o lugar do Boni como presidente da Globo. E a Marluz veio com o marido, jantar, era aniversário de casamento. E eu fiz um belo cardápio, ela me agradeceu no final. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta. E até perguntei para Marluz, eu posso fazer uma pergunta profissional? Não sei se é o momento, vocês estão festejando. Não, fala, Claude, o que você quer? Nanana. E eu tinha na minha cabeça, porque em Nova York eu tive a oportunidade de participar várias vezes com outros chefes nova-iorquinos de umas ajudas, umas reuniões para ajudar o TV Food Network, que estava começando, 90 e pouco. Então, o TV Food Network era muito tímido, era 4 horas por dia no ar, basicamente, no início. Então, eles chamavam o chefe para dar ideias. Então, participei disso, eu voltei, eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, Marluz, por que não tem programa assim de culinária na televisão brasileira? Aí ela me responde, por que você quer fazer? Eu falei, quero! E aí ela me deu um telefone, eu falei, liga aí para essa pessoa amanhã. Obviamente que eu esperei alguns dias, eu não liguei no dia seguinte imediatamente. Era a Letícia Moine, que dirigia a GNT naquela época. A Letícia me recebeu e eu senti claramente que ela não estava meio forçada. Assim. E ela me jogou num programa chamado O que tem para jantar, que durava 4 minutos, dentro do Armazém 41, e bombou. Enfim, 3 meses depois, eu já estava começando o Menu Confiança com o Renato Machado. E aí a televisão começou a crescer, o mundo televisivo em volta da gastronomia também.
Mas eu diria que foi dos primeiros programas assim, de harmonização com Renata, e depois Renata se retirou, fui para o Que Maravilha. Que maravilha, né? Que está durando até hoje, né? E isso aí me deu me proporcionou uma abertura, não era mais o chefe gastronômico francês que ninguém conhecia realmente, né? Todo mundo achava que eu era velho e gordo. Tudo bem, eu não sou magro, hoje eu sou um pouco mais velho, né? Mas naquela época... Então, eu comecei a ter uma abertura para Mas você acha que aí vem também esse lado que por trás da gastronomia tem o artista? Tem essa figura artística que quer criar, que quer... Sim, totalmente. Eu acho que há 20 anos atrás as pessoas não entendiam isso, que a gastronomia era uma forma de arte. Se chama, inclusive, arte gastronômica. E ela é reconhecida como arte só na França, até hoje. Tá? Não tem outro país que reconhece a gastronomia como arte. Então, eu te falei aí antes de começar a entrevista que eu tive um momento aqui nesse espaço mínimo. É um espaço lindo que a gente, por conta dos espelhos, teve que ficar aqui para esse canto, mas de quem é esse trabalho de... Isso aqui é do Tomás Velho, é o filho da Cici Guimarães. Vocês não estão vendo, mas filho da Ziza. É um trabalho de... Isso é papel? Papel. Muito lindo, linda, assim, né? Cria uma intimidade. Assim, exato. Então, isso é uma Madame Olympe, na mesa do Mas é um espaço mínimo. Mínimo, muito pequenininha. Tem, acho que 30 metros quadrados, igual o meu primeiro restaurante. Então, nesse espaço, tinha a mesa do lado, que era uma experiência sensorial, feita com vários artistas, Batman Zavarez, o Linux, na parte musical, Max Viana, parte musical também. Tinha vários artistas envolvidos e eu me meti aí durante 2 anos num momento muito especial para mim, que me aproximou muito da arte e me fez entender que realmente a arte gastronômica ela mexe com sentidos que as outras artes não mexem. Que uma delas eu gosto. Sim, é verdade, né? Então, tem o visual, tem tudo, tem até o sonoro. Exatamente, sonoro. Você tem o visual, você tem o sonoro, quer dizer, o ouvido, você tem sentimental, história... Sim, da minha avó, da minha, exatamente. Minha mãe. Na mesa do lado tinha uns momentos diferentes, tá? Num momento específico, aqui todo mundo chora, não é? A pessoa estava comendo, em momentos totalmente diferentes, a pessoa começava a chorar. Eu falei, cara, eu comecei a pesquisar por que a pessoa... Mas chorava, estão falando, não é nem emoção, chorava, e soluça, assim. Falei, cara, por que as pessoas, a certos momentos, assim, começam a chorar? E porque tinha uma lembrança, não só gustativa, às vezes era gustativa, mas da projeção, do olhar, do sentir, tinha o cheiro também, que a gente jogava cheiro de alho, enfim. As pessoas se lembravam de alguma coisa da vida dela. A mesa é comunal. Porque muitas vezes a gente lembra, a gente pensa que está lembrando só do tempero da avó e tudo, mas é aquele momento. Posso imaginar esse restaurante em Rouen, ali, os momentos que aquilo teve entre família, negócio, misturado com a comida. Lembrança, então a comida está... Né? É emocional, né? Você se coloca assim num... É por isso que eu acho que a mesa, a comida, a culinária, tudo que se liga ao mundo da mesa, são momentos muito específicos. Onde você divide isso com, em geral, ou a família, ou os amigos, ou os negócios. E esses 3 momentos, eles têm uma ligação, ou a família, obviamente, é coração, é amor, é educação, é tudo que você pode imaginar. Amigos, amigo, o que tem mais valioso que os amigos, né? Abraço, E aí, negócio, porque, em geral, você fecha um bom negócio. São as 3 coisas mesmo. Família, que você tem esses momentos únicos, os amigos, que você tem momentos únicos, e esse lugar de sonhos, né? De fechar negócios, de possibilidades. Né? De possibilidades. Então, a mesa, ela propõe isso. A vida, né? A vida. É a vida. A gente está em cima da hora, infelizmente, a gente
dá para ficar aqui conversando um tempão, falta uma comidinha. Podia ter servida, né, gente? Falta uma comidinha. A gente sempre fecha, assim, porque eu acho que é uma história tão bonita de autenticidade. Eu acho que o que você mais fez, assim, foi trazer aquela tradição incrível que você nasceu nela, né, que está ali, você é um membro de uma família, de uma história. Eu acho que esse chefe é muito, quase uma tradição de respeito a essa arte culinária. Mas teve tudo isso, como você acoplou esse menino que queria ficar nesse paraíso cheio de problemas, de Collor, outras coisas, como empresário, né, vindo de uma Europa que tinha outras qualidades e tudo. Mas você sempre foi muito autêntico e foi buscando isso, né, foi medindo. Eu acho que você hoje tem, né, vários restaurantes, está já com essa 4ª geração, né, teus filhos envolvidos. E a gente sempre termina esse programa assim, meio que pedindo assim, o que você diria para quem está começando, quem está fazendo, porque isso é uma jornada, uma caminhada que você está contando aí muito linda, cheia de sabores, né, de fragrâncias. O que você diria para alguém que está hoje nesse mundo tão mais complexo, né? Ninguém sabe mais o que é profissão, como escolher isso, todo mundo fica pensando mais no business, no sentido do retorno financeiro, mas isso não tem sustentabilidade se não tiver fogo. Exato. Então, tudo isso que você acabou de falar é muito importante. Eu construí minha vida, tudo que aconteceu na minha vida foi basicamente natural. Eu nunca assim, foi num lugar que não tem acontecido uma coisa que eu acreditava. Então, hoje em dia, obviamente, eu tenho quase 70 anos, vou fazer mês que vem, e quando você tem 70 é um número importante na vida, né? Você repensa tudo que você fez, filosofa sobre isso, né? E começa também a pensar no que resta, né? Que vem pela frente. Então, o que eu posso falar? Que é muito importante para mim, eu acho que para os outros, é isso que eu quero passar, de acreditar em qualquer movimento que você vai fazer, que seja profissional ou na sua vida pessoal. Eu tive justamente momentos na minha vida onde eu não acreditava, e quando eu não acreditava, sabendo que eu não acreditava, tá? Sabendo, tem percepção, não, eu não acredito nisso, eu não vou fazer, eu fiz. Não deu certo. Tudo que eu acreditava profundamente, sem refletir, que dentro de mim eu sei que isso vai dar certo, deu certo. Então, é isso que eu quero passar. Acredite no que você faz profundamente, que vai acontecer. Se você tem assim, um mínimo de percepção, dizendo, isso eu não acredito, eu não quero fazer, mas o cara está me oferecendo, eu tenho que fazer, não faz. Ótimo. Então é isso, eu acho que a vida é isso, eu acho que acreditar no seu potencial, acreditar realmente em você, acreditar que vai dar tudo certo e vai dar certo, e basicamente deixar fluir, né? Eu tenho 2 perguntas que eu vou fazer, para ser respondida rapidinho. Que tem boucherie, tem brasserie, nunca teve boulangerie. Não. Por quê? Alguma razão? Não, porque eu não sou uma pessoa do pão, né? Mas talvez mais para pastelaria, eu diria. A minha filha acabou de abrir. Tua filha... A minha filha acabou de abrir o Colher de Pau aqui perto, no Leblon, que é uma confeitaria brasileira. Né, mas em Rouen era o prato, era menos a sobremesa. Não, tinha uma parte de confeitaria muito forte. A gente tem que diferenciar a confeitaria de loja, patisserie com a confeitaria de restaurante. São 2 coisas bem diferentes. Em geral, o confeiteiro de loja, o pâtissier, ele é um profissional da confeitaria, ele não cozinha. O pâtissier do restaurante, ele é, em geral, cozinheiro.
em geral. Né? E a última pergunta, qual o prato que vai ter nessa comemoração de 70? Qual é o prato? A gente são vários, né? Mas a gente está criando agora no Madame Olympe um novo menu que vai sair semana que vem, inclusive bem um pouquinho antes do meu aniversário. Vai sair com essa assinatura de 70? Eu não pensei nisso, não. Com essa... De repente é um bom caminho. Mas, por incrível que pareça, 2 dias depois dos meus 70 anos, tem a recepção do Guia Michelin aqui no Rio. Então, a gente está, obviamente, torcendo pela primeira estrela no Madame Olympe. Eu torcendo, a minha equipe torcendo, os amigos torcendo, a mídia torcendo, inclusive. Espero que aconteça. Né? Que seja por mérito e por presente de aniversário. Presente de aniversário. Super obrigado. Obrigado Claude. você. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado, foi muito bom.